Pessoal, iniciando mais um quadro de informação de valor para vocês que acompanham o canal Valor Entrevista. E olha, num nível espetacular, novamente comigo no estúdio, Marcos Purim, e agora com o seu companheiro de trabalho também, o Fred. E hoje nós vamos falar sobre temas importantes para esclarecer a você e ajudar você a tomar as melhores decisões. E quem vai começar o nosso papo é o Fred. Fred, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, Muito é um prazer obrigado, te receber. Eu que agradeço pelo convite. Purim, seja bem-vindo. Obrigado. Tá feliz? Saúde. Tá feliz? Estou bem feliz. Nosso último vídeo... Já está chegando a 800 visualizações, então... Foi muito bem. Um alcance melhor do que nós esperávamos, levando uma informação relevante. E na sequência, hoje, então, vamos entrar naquela questão do gerenciamento de risco. E aí, Fred é o nosso especialista. O especialista do momento. Vai nos dar aula hoje, vai nos guiar. E ele vai estar com a batuta na mão aí. Show. Pessoal, vamos dar início ao nosso quadro, agradecendo a todos que nos acompanham, mandando um abraço a todos os nossos patrocinadores também. Fred, conta pra gente um pouco da sua trajetória e qual a função que você exerce hoje. Bom, Alan, a minha trajetória sim, foi um pouco diferente do tradicional, né? Primeiramente, eu me transformei em um cliente dentro desse mercado que hoje eu opero, eu trabalho, né? Eu comercializo e oferto para as pessoas. Então, parto da premissa que eu não vendo aquilo que eu não compro. Uhum. Então, primeiramente, tem que fazer sentido para mim. Você tem que experimentar, né? Exatamente. Quando a gente, de fato, a gente compra algo, a gente usufrui, a gente tem a experiência, de fato faz sentido para nós também, para a gente poder trabalhar e estar envolvido no mercado. Na época, eu estava trabalhando na Dell, empresa que faz computadores, na época no segmento de tecnologia, né? Uhum. E tinha um grande amigo da época da Prudential, que é uma das grandes seguradoras aí a nível mundial, e eu estava para me tornar pai. Então, eu sempre fui um cara que talvez nunca olhou com tanto carinho essa parte de planejamento financeiro e proteção. Brasileiro, né? Exatamente. Brasileiro. Imediatista, né? Quando a minha filha, você pai, parece que muda a ficha, né? Cai uma outra ficha, a gente muda um pouco. E a minha preocupação, de fato, era ela. Se eu não estivesse mais aqui, o que seria do futuro da minha filha, principalmente do futuro financeiro? Exato. Ou se de fato acontecesse alguma situação comigo que eu perdesse minha renda ou de fato não conseguisse trabalhar. Uhum. Quando me foi apresentado o planejamento, fez muito sentido para mim, porque de fato era o que eu estava buscando, ter algum tipo de proteção e gerar alguma reserva financeira para o futuro também. Sim. Então eu me tornei cliente, contratei o serviço. E como é engraçado, né? O universo começa a conspirar quando a gente está em busca, né, de soluções e procurando certas situações. Logo na sequência, um grande amigo também da época da faculdade estava na concorrente, na Mongeral Uno. Uhum. Eles estavam iniciando um projeto piloto lá em Porto Alegre para treinar e certificar profissionais da área para começar a atuar no mercado. E esse meu amigo me convidou, esse meu colega de faculdade, ele entendeu que eu tinha um perfil dentro dos profissionais que eles buscavam. Sim. Tá? Fez muito sentido para mim. Eu estava buscando uma transição de carreira, né? Então, de fato, fez muito sentido para mim, porque primeiro eu já era cliente. Uhum. Então, é mais fácil da gente... Já conhecia. Exatamente. Aceitei o desafio, fiz a transição de carreira e desde então, isso já fazem 9 anos, estou atuando no mercado desde então. E hoje a tua função é o quê? Hoje eu estou como head, né, da Quantimais, que é a corretora na linha de seguros da Amur Capital. Para mim que sou leigo, o que é um head? Até a nossa audiência entender. O head hoje seria o gestor da área. Entendi. Nome bonito, né? Exatamente, americanizado. Né? Então hoje eu seria o gestor da área, ok? Então hoje eu e o Purim, eu até brinco aqui com o Purim quando a gente apresenta, leva o planejamento aos clientes, a gente é o casamento perfeito como perfeito, né? Sim. Ele trabalha a linha de investimento, ele vai rentabilizar, vai gerar riqueza para os clientes, e o que é o meu trabalho? É proteger, manter o que já foi construído, constituído em vida. Legal. Então, exatamente esse nosso trabalho ele faz muito sentido dentro de um planejamento financeiro. Mas aí, para quem está assistindo a gente, muito importante entender que a harmonia aqui e o sincronismo devem estar bem alinhados, né, Purim? Sim, exato. Isso é essencial, a gente conhecer o cliente por completo.
né? Como a gente falou na última entrevista, eu preciso saber vários detalhes dos clientes, nível de risco, família, estrutura familiar, questão sucessória, tudo isso. E isso faz parte do nosso combo de soluções. É o quê? Você lidar com investimentos de uma forma, você saber proteger e não só isso, proteger os entes queridos. Exato. Né? Que legado que você quer deixar? A gente sempre fala, tá, qual é o legado que você vai deixar para a tua família? Qual é o legado que você vai deixar para o teu pessoal, para a tua equipe? Né? Então a gente sempre fala, eu e o Fred, a gente compartilha da mesma ideia. E aí, qual é o legado que você quer deixar? Você falou algumas vezes, neste vídeo também e no outro, sobre gestão de risco. Agora eu vou perguntar para o Fred o que significa isso, porque muitas pessoas nesse momento estão em busca de informações no mercado financeiro e nada melhor do que perguntar para quem entende, né, o especialista. O que seria gestão de risco? Então, gestão de risco. Para a gente entender um pouquinho mais sobre gestão de risco, eu tenho que dar 2 passos para trás. Primeiramente, a gente tem que entender o que é patrimônio. Sim. Tá? Aí eu questiono os clientes. O que é o teu maior patrimônio? Qual é o teu patrimônio? Aí as pessoas muitas vezes acham que, por uma questão até de cultural nossa, de fato, dão mais ênfase ao patrimônio, a bens materiais. Sim. Então eu pergunto, qual é o teu maior patrimônio? Ah, minha casa, meu carro, minha empresa, né? Eu falo, não, peraí, vamos então reconfigurar. O teu maior patrimônio é você, a tua vida, a tua família, o teu legado. Exatamente. Tá? E o que é esse gerenciamento de risco? Né? A gente ajudar o cliente a fazer uma gestão de riscos que a gente tem no dia a dia. Como o teu maior patrimônio é a vida, riscos que a gente tem diariamente de falecer, né? Faltar, a gente não tem garantia de nada no amanhã. Sofrer algum tipo de acidente, invalidez, doenças diárias, incapacidade. Então a gestão de risco é exatamente isso. A gente vai criar uma estrutura financeira para blindar o imprevisto. E o leque é enorme. Né? E o leque é enorme. Né? Enorme. Exatamente. E o cuidado eu também. Eu sempre gosto de trazer casos da prática, né? Então. O que é isso na prática? A gente sempre brinca. A pessoa tira o carro da concessionária ou troca de carro, a primeira coisa que ela faz é o seguro. Exato. Mas ela não é capaz de fazer um seguro para si. Exatamente. Então, pois é, né, cara? Que coisa estranha, né? Mas isso é uma mudança cultural que a gente observa que está mudando. Né? Quando a gente coloca isso para o cliente, escuta, quando a gente discute nessa questão, como o Fred falou, diz assim, poxa, é verdade? Pô, então tá, então agora eu vou colocar na pauta esse assunto. Sim. Né? Então, é aquela parte do que a gente sempre fala, né? A gente leva conhecimento. Qual é a nossa função? É levar esse conhecimento para o cliente. Sim. Eu sempre falo de um episódio de um cliente meu, ele é profissional liberal e ele é o provedor da casa, né? A esposa, por opção, ficou em casa para cuidar dos 2 filhos pequenos, ou seja, só ele tem a renda, só ele provê a renda. Ele tem um apartamento financiado direto com a construtora e um no litoral também financiado pela construtora. A gente foi levantar esse saldo e ele tinha uma dívida de 750 mil para ficar com esses bens. Olha só. Ele não sabia disso. Eu disse, caramba, Purinho, eu tô com esse risco? Sim, você tá com esse risco. Aí a gente desenha a solução. Mas é o quê? Às vezes a pessoa nem sabe o risco que ela tem. Por isso que a gente fala de o que é gestão de risco. Isso é uma gestão de risco na prática. Exato. É perguntar o que vai acontecer. Imagina se esse... Né? A gente quer que as pessoas vivam muito tempo, né? A gente vai falar do sabor de herança e sabor de vida. Mas é natural, né? A gente sabe Exatamente. Mas, poxa, será que a pessoa não vai dormir mais tranquila se ela souber? Não, se acontecer alguma coisa comigo, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Então, esta é a gestão de risco na prática. Sim. Né? Sim. E por que isso não é uma coisa tão divulgada? Né? Não é que não é divulgado. Aquela questão que nós temos que levar isso para o cliente. Nós precisamos ajudar o cliente a entender aquela jornada. A ampliar os horizontes com relação a isso. O momento agora e o momento futuro. E falando em futuro, aí tem a próxima pergunta que vai nesse sentido, que é o planejamento sucessório. Isso, o planejamento sucessório ele faz parte dentro da linha de gestão de risco. Por quê? Hoje aqui no Brasil, Alan, uma média ponderada, tá? Quando a gente vem a faltar, ou se a gente quer doar
o nosso patrimônio em vida, que exatamente esse é um planejamento de sucessão, eu estou transmitindo, né, sucedendo os meus bens, minha herança, existem custos, encargos, tributos que fazem parte dentro desses impostos, tá? Então, por exemplo, uma média ponderada hoje de inventário no Brasil custa 15% do tamanho do teu patrimônio. Então, olha só, se uma pessoa tem um patrimônio de R$1 milhão, vamos botar aí imóvel, terreno, carro, investimentos, tá? Sim. Um patrimônio total de R$1 milhão, uma média ponderada de 15% desses 1 milhão é R$150 mil. Então, se, por exemplo, o patriarca ou a matriarca dessa família vier a faltar, a família vai ter um custo de 15% do patrimônio para pagar esses encargos, tributos, para receber um patrimônio que já é dela de origem. Olha só. Tá? Então, olha só, desses R$150 mil de liquidez, será que a família tem esse dinheiro disponibilizado exatamente para aportar para isso? Exatamente. E tu tem que pagar primeiro o inventário para depois receber. Tu nunca recebe primeiro, primeiro tu paga. Então, o que acontece? Eu que vejo exemplos diários, eu já estou 9 anos aí trabalhando no mercado, basicamente existem dois fatos. Ou a família tem que correr atrás do dinheiro, dar o seu jeito, tá? Muitas vezes se desfazer de algum bem, pedir emprestado, sei lá, dar um jeito, correr atrás, ou ela vai ter que pedir uma autorização judicial para que o juiz libere uma parte do patrimônio para que seja liquidado. Sim. Aí eu te pergunto, Alan, como é que tu vai liquidar um imóvel, um terreno, um carro? Tu tem que botar abaixo de valor de mercado para poder liquidar e vender. Exato, a famosa barbada. O que acontece? Tu vai descapitalizar e perder mais patrimônio ainda. Exato. Então, o que a gente faz? A gente cria uma estrutura financeira onde essa perda de patrimônio que todo mundo tem, tá? A gente devolva em liquidez imediata. Legal. Para que a pessoa não tenha esse custo e de fato faça 100% a integralização da sucessão do patrimônio. Sensacional. É fazer com que o patrimônio chegue nas pessoas que são de destino da forma correta. Só, Sim. Meus pais, né, me deixaram esse valor, ou meus avós me deixaram esse valor, legal, então é esse valor que a gente vai receber. Não é esse valor menos todos esses custos de inventário. Eu lembrei, fazer uma analogia, né, para quem está acompanhando a gente aqui, eu lembrei quando surgiu o Big Brother, que o prêmio era 1 milhão, mas chegava no ganhador 500 mil, por conta desse monte de encargo, essas coisas todas. Exato. E hoje já está corrigido, o tempo passou, enfim, eles corrigiram isso. Pessoal, tá gostando do nosso papo? Nós estamos no quadro Informação de Valor e hoje recebendo novamente Marcos Purim, especialista, e também o Fred, 2 especialistas, para trazer essa informação que é muito importante para vocês sobre o mercado financeiro, enfim. E nós vamos para o segundo bloco do nosso papo, tem mais coisas interessantes para vocês que nos acompanham e já vou pedir também para você acessar o nosso último vídeo com o Marcos, que tem ali informações valiosas para ajudar você a tomar a melhor decisão quando o assunto é o seu dinheiro. Não saia daí, já voltamos, fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Abraço! Para você que acompanha o canal Valor Entrevista, estamos no quadro Informação de Valor e hoje recebendo novamente Marcos Purim, especialista, e também o Fred. Os dois são do mercado financeiro, então estão trazendo informações importantes para você que precisa tomar uma decisão aí de como investir o seu dinheiro. Nós já falamos no nosso primeiro bloco sobre gestão de risco e planejamento sucessório e agora o Fred vai nos explicar as diferenças entre produtos de bancos e corretoras e assessorias. Isso. Então, assim, Alan, as corretoras e assessorias é o meu trabalho, exatamente o meu e do Purim. Diferentemente de banco, né, que são produtos mais de varejo, produtos engessados, o nosso trabalho é diferente. Nós não vendemos, muito pelo contrário, nós assessoramos, prestamos uma consultoria. Então a gente precisa entender perfil do cliente, tamanho financeiro, prioridades, necessidades, para equalizar e entregar o melhor planejamento condizente à realidade do cliente. Sim. Ok? Então, assim, diferentemente do banco, que são produtos mais engessados, produtos de varejo, o nosso produto ele é bem diferente, tá? Inclusive o nosso modelo de negócio que a gente tem hoje na corretora, no escritório, os bancos não têm, que a gente chama de seguro resgatável, tá? Esse seguro, para teres ideia... Isso é uma novidade. A nível Brasil, sim, ele é um produto relativamente novo e a grande maioria não conhece ainda. Então vamos dar luz a isso. Exatamente.
foi por esse produto, esse tipo de serviço que eu vim para o lado do mercado também para poder operar, comercializar e ofertar, porque fez muito sentido para mim de fato, né? Então o que ocorre? Diferentemente do banco, que a gente tem aquele seguro puro, tradicional, né? Onde tu paga, está protegido. Deixou de pagar, tu perdeu a proteção e tu não consegue recuperar ou reaver nada do que tu investiu ao longo do período, ok? O nosso produto é diferente. Você compra uma pólice, você não tem um aluguel vitalício, porque a gente não sabe quando vai acontecer alguma coisa. Então, às vezes, tu fica pagando 10, 20, 30, 40 anos uma pólice. E aí ela fica tão cara porque existe o reenquadramento etário nesses seguros de banco. Então, o que é isso? Toda vez que tu faz aniversário, tu paga mais caro. Por quê? O risco aumenta. Toda vez que a gente faz aniversário, a gente fica mais Teoricamente, nós velho. estamos ficando mais velhos. Exatamente, exatamente. Então, todo balizador, todo o custo da pólice, basicamente, inicia-se pela data de nascimento do cliente. Então, diferentemente, aqui a gente compra uma pólice, o cliente compra uma pólice, no momento da contratação a idade dele é congelada, ele não vai ter reenquadramento etário, então se torna mais barato. E ele escolhe o período de quitação de 10, 15, 20, 30 anos para comprar a pólice e depois não ter mais aquele custo. Sim. Então, a médio e longo prazo, sim, gera uma economia. Ele tem características, vantagens dentro do mercado financeiro por ser livre de imposto. Então, esses seriam os benefícios desse seguro resgatável. Sim, exatamente. Tu compra uma pólice, a longo prazo ele se torna mais barato, ele é livre do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, que todo mundo tem que pagar, mesmo se tu for doar teu patrimônio em vida, mesmo através da tua falta, através do inventário, entendeu? Então ele é um produto que entrega liquidez imediata para a família, ok? Não fazendo com que a família corra atrás, por exemplo, de liquidar a reserva de emergência, pedir, correr atrás do dinheiro, pedir emprestado, para poder quitar esses encargos tributos que são obrigatórios quando ocorrer o sinistro. Que segurança, hein, Purim? O que a gente sempre fala, né? O seguro tradicional tem sabor, desculpa a expressão, tem sabor de morte. Sabor de alguém foi. Essa construção que a gente faz é assim, poxa, olha o legado bacana. E se eu não for, eu usufruo desse valor em vida. Exato. Né? Tem um sabor diferente. Tem sabor de herança, tem sabor de construção de legado. Exato. Né? Então, você um peso, poxa, eu pago o seguro o resto toda a vida, incorrendo em alguns problemas, se eu não conseguir pagar no meio da jornada, né? Um seguro resgatável já te proporcionou uma reserva financeira melhor, com o propósito de chegar lá na frente, poxa, meu legado está garantido. Para quem está assistindo agora, deve estar se perguntando, mas não seria como uma previdência privada? É mais ou menos isso ou é diferente? Porque foi isso que eu... Ele tem características parecidas. Tá? Por exemplo, com relação à sucessão. Não cai no inventário. Entendi. Tá? Porém, na Previdência, tu paga o imposto tradicional do serviço. Ok? Dentro do seguro, não. Tá? E outro ponto importante que só o seguro tem, sua proteção, segundo o artigo 794 do Código Civil, inciso 6º do artigo 833 do novo Código Civil, ele é inalienável, impenhorável, intocável, livre de partilha. Então ele é o único produto do mercado financeiro que entrega essa segurança jurídica para o cliente. Que legal. Então se você estivesse, por exemplo, em um processo de separação, ele não entra na partilha. Se tu tiver algum tipo de processo trabalhista, débito com o Estado, o município, a União, ninguém mexe naquele dinheiro. Aquele dinheiro é só do segurado e dos beneficiários legais indicados na pólice. Sensacional, sensacional, Purim. Tem uma outra coisa que eu quero que você responda para a audiência que está nos acompanhando aqui no quadro Informação de Valor. Já agradecer a você que está aí do outro lado. Muito obrigado pela sua audiência, tá? A todos os nossos patrocinadores. Vocês sabem que a gente busca trazer para vocês especialistas em um determinado tema, para que a gente consiga iluminar aí a cabeça de todos no sentido de fazer as melhores escolhas. E esse é o nosso propósito, a gente levar essa informação realmente de valor. Como é o processo de contratação desse serviço que você explicou agora? Ele é muito simples, viu, Alan? Hoje é tudo digital. Eu ainda quando eu startei... Tá na palma da mão? Tá na palma da mão. Quando eu comecei lá atrás... Não tem desculpa, hein? Quando eu comecei lá atrás, eu tinha que estar cara a cara com o cliente. Eu precisava ainda, no papel carbonado ali, coletar a assinatura. Hoje já não.
Eu consigo atender clientes do outro lado do Brasil. A gente faz tudo digitalmente, hoje é tudo sistematizado. Que loucura! Tá? Então é bem simples, é bem tranquilo. A gente alinha com o cliente, acorda, a gente sobe uma proposta digital, ele faz todo o aceite eletrônico, tudo automaticamente. Então o processo de contratação hoje é muito fácil. Show. Muito, muito fácil. A gente consegue atender, comercializar em qualquer parte do Brasil. Basta a gente ter internet, a gente consegue subir proposta e salvaguardar, proteger os clientes. Purim, como é que está a cartilha de clientes? Isso é uma informação sigilosa? A gente... O Purim sorriu, viu, Fred? Esse aí é mestre. Algumas informações não são, né? A nossa base de cliente, nós já passamos de 2.000 clientes. Então, assim, nós estamos muito... Parabéns. Nós estamos muito contentes com a nossa jornada, né? Uma jornada recente que a gente começou, mas está melhor do que a gente esperava. De ajuda ao próximo, né? Isso, exatamente. E quando a gente faz esse trabalho correto, de uma forma justa, o resultado vem. Tu consegue ver a felicidade no rosto dos teus clientes? É porque a gente entrega alguma coisa que faz sentido. A pessoa olha e diz assim, olha, eu entendi. Tem propósito. Eu aprendo com isso, eu estou entendendo o que acontece, aquela coisa dos Sim. dois lados, sei onde é que está o meu risco, está tudo ok. Sim. E complementando o que o Fred colocou, por exemplo, esse seguro, diferentemente de um seguro, né, o que a gente foca? Qual é a solução para o cliente? Nós construímos a apólice para o cliente. Não é um valor assim, quanto você quer? Ah, você quer um exemplo. Teve um cliente que disse assim, olha, eu preciso de um eu quero um seguro de 500 mil. Eu disse, calma, vamos ver se é realmente essa necessidade. E era 350 o que ele precisava. Menos, lógica, exatamente. porque o seguro ele não é feito para enriquecer. O seguro é feito para proteger um capital. Né? Tanto que se eu tenho uma renda de 5 mil e vou fazer um seguro de 5 milhões, a seguradora vai dizer assim, espera, tem alguma coisa aí por trás. Não tem sentido. Então nós qualificamos o cliente. Entendi. Né? Então assim, nós qualificamos o cliente até para ele ter uma garantia do recebimento. Qual o problema de um seguro por adesão? Né? Depois o Fred pode complementar. Mas qual é o problema de um seguro por adesão? Seguro por adesão, você assina, não sabe o que está assinando, não sabe o que você está contratando ali, e aí depois quando acontece com uma coisa, poxa, muitas vezes você tem que judicializar, que é muitos clientes nos perguntam, poxa, mas eu preciso judicializar para receber. Opa, pera, é porque o seguro não é bem feito. Nós fizemos o contrário. Tem isso. Nós fizemos o contrário. Nós qualificamos o cliente, nós identificamos o valor que ele precisa, a gente faz a entrevista de saúde para ver se ele está em condição. Muitas vezes a seguradora pede exames complementares e diz assim... Para ver se a bomba injetora tá legal. Isso. Aí diz assim, olha, esse aqui é um cliente que nós podemos contratar. Então, por isso que a gente diz que nós qualificamos o cliente. Sim. Então, todo cliente pode ter? Não. O cliente tem que entrar dentro de um conjunto de fatores. Sim. E a seguradora diz assim, beleza, porque depois ela não vai poder contestar. Exatamente. Né? É o contrário do seguro de adesão que você faz por varejo, que é o quê? É fácil para entrar, você com uma ligação no 0800, você entra, mas depois quando você quer saber é um tormento. Então, peraí, vamos identificar todos os problemas antes? Né? Combinado não sai caro. Isso aí é um diferencial de vocês, né? Combinado não sai caro. É por isso que, de fato, nós prestamos uma consultoria, uma assessoria. Né? A gente não existe um padrão, uma fórmula de receita pronta. A gente tem que entender o perfil, as prioridades do cliente. Sim. Então, até a gente brinca, né, que tu não pode mentir para 3 pessoas. Agora, existe a 4ª pessoa que é o nosso trabalho. Quais são as 3 pessoas? É o companheiro ou companheira, o médico e o advogado. Para esses, tu não pode mentir. Agora, o consultor, o planejador financeiro, tu não pode mentir também. Exatamente. Tem que abrir a tua vida financeira, tuas necessidades, tuas prioridades, para a gente equalizar o melhor planejamento para ti. Sim. Né? Porque vai mudar a tua prioridade, a tua necessidade, é diferente da do Purim, é diferente da minha. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que entender melhor, equalizar esse teu perfil, fazer uma leitura mais assertiva para te entregar as melhores soluções, de fato. Sensacional. Vamos para a próxima pergunta, ela é a última, depois a gente vai para as considerações finais. Quais são os segurados, os players que fazem parte do portfólio do BTG e da Quant Mais? Boa pergunta. Hoje nós trabalhamos com os maiores players de mercado a nível mundial dentro dessa proteção do seguro resgatável, que são eles: Prudential, Mongeral e MetLife.
Tá? Então, a MetLife e a Prudential são americanas com mais de 140 anos de vida e a Mongeral, ela é brasileira com mais de 180 anos de mercado, quase 200 anos de mercado. É o 4º CNPJ mais antigo do Brasil, por incrível que pareça. Sensacional. Tá? São estruturas sólidas, né? Exato. O cliente, ele quer saber, poxa, peraí, o que eu estou contratando? Sim. Né? De quem eu estou contratando isso? Ah, ok, são essas instituições. As instituições têm que ser sólidas. Exato. Mas senão não faz sentido. Hoje, qual é a empresa que mantém um legado por mais de 100 anos de história de vida? E já passaram por crises como a Primeira Guerra, Segunda Guerra. De todos os recessão, tipos. Exatamente. Pandemia que a gente vive. E, de fato, o trabalho dessas seguradoras é muito importante hoje dentro de uma sociedade. Para a gente fazer um comparativo, como a gente estava falando ali no primeiro bloco, lá nos Estados Unidos ou países de primeiro mundo, é natural as pessoas terem proteção seguro. É uma coisa extremamente natural. Mais de 80%, por exemplo, da população americana tem esse tipo de proteção do seguro resgatável. A gente converter aqui para o Brasil, 10% da população aproximadamente tem algum tipo de proteção e frotas automóveis de carro é o dobro de proteção comparada ao de vida. Exato. Então eu e o Purim, nós somos agentes transformadores. A gente tem que levar essa informação, a gente tem que transformar a sociedade de fato, né? Porque o nosso maior patrimônio é a vida, é o legado, é o que a gente vai deixar de herança para os outros, né? E não é de fato um bem, um patrimônio. Dando o exemplo do carro, o carro se roubarem, baterem, acidentarem, tu vai lá, tu conserta, troca, compra, vende, tu dá um jeito. A vida não. Dependendo do que ocorrer, tu não tem uma segunda chance, não tem reparo. Exatamente. E como funciona o nosso trabalho? Né? Novamente, né, voltando para a nossa entrevista anterior, nós levantamos essas informações e a pólice é construída específica para aquele cliente. Então, o cliente tem uma necessidade específica, a gente vai contratar. Por exemplo, eu não tenho filhos, o Fred tem. A pólice dele é diferente da minha. Tem que contemplar que vai ter um filho durante um determinado tempo que vai ter que ser criado. Pô, se alguma coisa acontecer, e aí como é que fica? Exato. Né? Uma família tem 2 filhos, 3 filhos, poxa, tem um grande patrimônio, empresários, tem grandes patrimônios. Poxa, como é que vai fazer isso para transferir? Poxa, mas não é legal se você pagar esse seguro e lá no final você receber de volta, corrigido pela inflação? Livre de imposto. Bacana. Nós consideramos primeiro a proteção do legado. Né? Vamos considerar que receber o dinheiro de volta é um benefício por você estar junto da família. Sim. Né? Estou junto com a família, então vou usufruir desse dinheiro em vida, que é o que eu quero. Né? Não quero herança. Mas se alguma coisa acontecer, então está protegido. Então essa é a questão. Primeira questão vamos construir uma pólice específica para aquele cliente. E aí, encontrar a solução, levar as opções e dizer para o cliente: cliente, tem a solução A, B e C. E aí? Exatamente. Essa faz isso, essa faz isso, essa faz isso. Sim. Porque o cliente tem que ter a liberdade de escolha. Né? A gente sempre fala, o cliente tem que ter a liberdade de escolha. Flexibilidade. Você não pode levar algo que você vai dizer sim ou não. Essa ou essa, pelo menos. Né? E a gente tem construído as soluções. E tem lógica quando a gente monta um planejamento para um cliente. Né? Não é exatamente sem pé nem cabeça. Não, tem um porquê de cada contratação, cada serviço, cada capital segurado, cada estrutura que a gente monta ali dentro da pólice do cliente. Legal. Pessoal, nós chegamos ao final do quadro Informação de Valor, mas eu já vou anunciar para vocês que os dois estarão novamente conosco com um outro tema, informando a você, levando informação de qualidade para você tomar a sua decisão da melhor maneira possível. Fred, muito obrigado pela tua participação aqui no canal. Eu te agradeço, Alan, muito obrigado pelo convite, querido. Foi um prazer, eu acredito que para quem está assistindo a gente também deve ter se clareado bastante aí as informações. Meu irmão, que Deus te abençoe, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Obrigado. Volta agora no mês que vem para a gente tratar de outro tema e também esclarecer a audiência do canal Valor Entrevista. Pessoal, para você que ficou aí do outro lado até agora nos assistindo, muito obrigado. Pegue essas informações e use da melhor maneira possível. Procure os dois especialistas porque eles estão aí para te atender da melhor forma e eu tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha porque eles são especialistas em um tema que a gente precisa de informação.
Muito obrigado a você que está aí do outro lado. Beijão. Voltamos na semana que vem com mais o quadro Valor Entrevista e, claro, levando informação de qualidade para você. Um abraço. Tchau.